Muito boa tarde. Cumpro-me apresentar os meus melhores cumprimentos em nome do Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa, de toda a nossa equipa, no meu nome pessoal. Para aqueles que não me conhecem ou não me conhecem tão bem, o meu nome é Jorge Manuel Pote, sou Presidente do Centro de Estágio do Conselho Regional de Lisboa, também vogal do Conselho Regional de Lisboa, um dos vogais responsáveis pela formação. E primeiro gostaria de vos desejar as boas-vindas. Esta casa é vossa, são sempre bem-vindos, e agradecer naturalmente a vossa presença. Em relação, dando-vos algumas notas breves sobre como é que a formação é equacionada aqui no Centro Regional de Lisboa. O Centro de Estágio tem a formação essencialmente para os senhores advogados estagiários e depois temos um departamento que é o Centro de Estudos que trata da formação contínua ou complementar. Temos uma preocupação constante por fazer formação diversificada, de qualidade e que vá ao encontro das necessidades dos colegas, das vossas necessidades práticas essencialmente. Estamos sempre abertos a ouvir as sugestões dos colegas e novas questões que surjam, no sentido de podermos dar novos conteúdos formativos que sejam do vosso interesse. Esta formação, temos formação com produção própria, por assim dizer, que é dada pelos nossos senhores formadores, que temos um conjunto deles aqui ao serviço. Temos também formação em conjunto com as universidades, formação em conjunto com os outros operadores judiciários, nomeadamente com o Centro de Estudos Judiciários, e procuramos ainda inserir na nossa formação a vertente da multidisciplinaridade, ou seja, por vezes chamamos outras áreas do saber, como sejam, por exemplo, a psicologia, a medicina ou as engenharias, sempre que isso seja útil e necessário. Em relação ao tema sítios, vou apenas dar aqui um pequeno lamiré, uns pequenos considerantes, uma vez que temos aqui o especialista. Os sítios vem de uma palavra de origem latina que significa célere, rápido, e também na máxima olímpica, sítios altos e fortes, ou seja, rápido, forte e alto. Os colegas, muitos dos colegas seguramente já tiveram a experiência de estarem com um prazo do último dia e quererem submeter a peça pelos sítios, e os sítios nessa altura percebem-se que não é assim tão célere, porque ou aquilo está lento, ou tem um crush, ou tem um apagão, e isso gera naturalmente que os colegas fiquem praticamente à beira de um ataque de nervos. Mas diria que basicamente é uma boa ferramenta, com um conjunto de funcionalidades que o nosso ilustre colega já nos vai explicar melhor, mas diria que no início alguns dos desafios têm sido melhorados, naturalmente que é sempre possível melhorar. Uma das dificuldades, por exemplo, era o upload das peças. No início a capacidade era só de 3 megas, o que nos obrigava a autênticos atos de ilusionismo para submeter certas peças, sobretudo quando não tinham muito texto ou imagem, tornavam-se muito pesadas. Agora melhorou um bocadinho, mas eu acho que ainda está um bocadinho aquém das nossas necessidades. Outra situação, os colegas bem recordam no início, o sítio só havia sítios para o judicial e para a primeira instância, portanto os tribunais superiores não tinham sítios. Agora também já temos a facilidade de poder pedir consulta de processos crime em fase anterior a julgamento, mas ainda não é, entendo, a solução ideal, porque efetivamente os processos de inquérito e o de instrução não nos ficam visíveis, pelo menos na nossa árvore, dizer que o processo está lá, nem que a gente não conseguisse ver o conteúdo do que é que se está ali a passar. Outra evolução positiva, considero, foi a disponibilização das gravações no próprio sistema. Acho que foi um avanço, já não temos que andar com os CDs para trás e para a frente. Portanto, tem havido alguns passos positivos que têm tornado o sistema mais user-friendly. Eu acho que eu gosto mais de utilizar os sítios, por exemplo, do que o CITAF. Devo-vos dizer também que aqui em discussão e em acordo com o senhor formador, esta conferência podia ter sido sítios e CITAF, mas entendemos, até porque já houve conferências no passado, que o sítios é de tal maneira vasto que depois ficamos sem tempo para o CITAF e para responder às vossas questões. Por isso vai haver esta sobre os sítios e depois vai haver uma formação específica só para CITAF. Naturalmente, dizer-vos finalmente que tudo isto não era possível, o que vos acabei de dizer, sem a colaboração dos nossos formadores e na pessoa aqui do nosso colega Luís Nuno Perdigão, que é não só um advogado de excelência, como um não menos formador de excelência, agradecer-lhe a ele
que já faz parte da mobília, porque já está há muitos anos aqui, e todo um conjunto de colegas que vão fazendo a formação no dia-a-dia e há muitos anos fazem aqui formação, e agradecer-lhe também, porque sem eles, efetivamente, nada era possível. E agora vou passar então a palavra ao especialista. Não tens a palavra é tua. Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer estas gentis palavras do Dr. Jorge Pote. Espero que a Constituição da República Portuguesa proíba a prática da publicidade enganosa, portanto espero que não se tenha infringido esse preceito com estas gentis palavras. Eu tudo farei para cumprir o critério de qualidade da formação aqui no Conselho Regional de Lisboa. Efetivamente tenho que dizer que o Conselho Regional de Lisboa tem tido já há muitos anos uma preocupação enorme com a formação para colegas de todas as idades, colegas até de todo o país, visto que o acesso aqui via Zoom podem estar onde quiserem, até nas nossas regiões autónomas, e portanto também quero fazer duas coisas. Primeiro, agradecer o convite do Sr. Presidente aqui do Centro de Estágio, do nosso ilustre colega, e depois elogiar todo o núcleo de formação que tem vindo a ser feito pelo Conselho Regional de Lisboa em todas as áreas. Muitas delas eu também assisto. Esta aqui tenho o prazer e a honra de estar aqui convosco para vos tentar ensinar o mais que posso e sei, e para também dizer aos meus colegas para estarem sempre atentos às iniciativas da formação do Conselho Regional de Lisboa, porque são múltiplas, são em muitas áreas, e hoje coube-me aqui falar da plataforma Sítios, que o colega já explicou o que é que significa a expressão latina que compõe parte do lema olímpico. Não tenho aqui uma espécie de programa muito rígido, até porque gosto sempre de improvisar um pouco durante enfim, a exposição e a formação, que quer também dinâmica e prática, mas basicamente o que eu vou fazer é compartilhar o que já vou fazer, aqui a tela do Sítios e do endereço onde o podem encontrar, sítios.tribunais.net.mj.pt, e depois o que é que vou aqui falar convosco e com os presentes e os que estão a acompanhar via Zoom. As funcionalidades gerais do Sítios, claro que uma formação de 2 horas vou passar pelas coisas com alguma brevidade, embora com precisão. A seguir vou fazer a simulação da entrega de uma peça aqui através do Sítios, mas como não estou a usar o meu computador, mas um computador aqui do Conselho Regional, há algumas coisas que vou ter que dizer, bom, seria aqui que faríamos assim assado, porque não tenho depois PDFs para anexar. Portanto, vamos ter que fazer entre o prático e a ficção científica e a simulação, olha, agora isto era assim assado, porque no meu computador eu consigo simular os passos com mais precisão, mas não foi possível utilizá-lo. E depois falar da minha experiência com os Sítios e dar algumas dicas práticas e até alguns avisos à navegação quando se utiliza os Sítios. Pegando aqui no fim do que disse o Dr. Jorge Pote, uma das coisas que tenho aqui sempre é, não deixem nada para o último dia. Não deixem. Ou então, para o último dia com multa, então ainda menos. Porque, efetivamente, pode haver um problema qualquer técnico, vosso ou não, apenas é atendível para deixarem ultrapassar o prazo um problema na infraestrutura dos Sítios, ou seja, na infraestrutura do Estado e do ICFES, não vosso, e, portanto, nunca se dará justo impedimento para a prática do ato fora do prazo e para lá da multa do 3º dia, se tiverem um problema na vossa infraestrutura tecnológica. Portanto, têm que ter uma infraestrutura tecnológica que funcione bem, em termos de acesso à internet, plano B, através do telemóvel, plano C, através de ir a um colega, plano D, ir à casa de um vizinho, seja lá o que for, têm que ter, portanto, um computador portátil com a informação toda e, portanto, deixar para o último dia com multa, colegas, é suicídio. Portanto, uma das coisas que eu tenho aqui é uma boa prática, que é não deixar para o último dia, porque podem apanhar um susto de veras gigante. Porque não podem enviar nem por e-mail, nem por outra forma, se a falha for vossa e não do sistema Sítios em si. A não ser outras situações que já houve, da suspensão dos prazos, no caso da pandemia, mas isso agora, felizmente, já não se aplica. Portanto, primeira
vá lá, avisa a navegação, não deixem para o último dia, nem para os últimos minutos do último dia, porque garanto que estão a correr riscos completamente absurdos e desnecessários. Portanto, vou começar aqui agora por fazer a partilha da tela, só aqui então um segundo. Está, não é? Perfeito, muito obrigado. Portanto, colegas, estão a ver aqui a janela e esta é a página onde entram no sítios.tribunais.net.mj.pt. Portanto, o menu base do sítios é relativamente autoexplicável, tem aqui tudo explicado, notificações e movimentações processuais. Uma coisa que dá muito jeito é desde logo esta primeira área. Por exemplo, ver em que pé é que estão os vossos processos e venham aqui com regularidade. Mesmo que não tenham notificações eletrónicas, dá muito jeito de vir aqui. Especialmente se está a aproximar a data dos julgamentos, venham aqui ver. Pode ter entrado um documento que é importante, por exemplo, nos processos de família, às vezes à última hora há intervenientes processuais, por exemplo, a PSP envia um expediente, alguém sei lá, do CAFAP e outro género de intervenientes envia um expediente e vamos lá fazer a diligência ou o julgamento e há lá um documento que às vezes chegamos à audiência e ainda não foi notificado e se verem que há as notificações e movimentações processuais, dá muito jeito. Acompanhem os processos, não só, meus colegas, é um conselho que me permite dar nas notificações, mas aqui também na notificação e movimentação processual. Venham aqui a este primeiro menu com regularidade, porque dá jeito de ver o que é que lá se passa. O segundo menu tem a ver com consulta de processos, injunções e registro informático de execuções. Esta parte aqui vou saltar. A distribuição é muito simplesmente para consultar a distribuição dos processos dentro de um determinado horizonte temporal. Por exemplo, demos entrada de uma ação declarativa e queremos saber onde é que foi distribuída, vimos ver precisamente aqui. Os agendamentos dão-nos o acesso precisamente a uma agenda em formato eletrónico, que parece o Outlook ou o Google Calendar ou o que for, onde tem os vossos agendamentos e onde, inclusivamente, se alguma diligência for adiada ou cancelada, vai-vos lá aparecer. Portanto, como sabem, também podem, através do vosso SMS e do vosso número de telemóvel que está registado na ordem, pedir as notificações por SMS para as diligências e depois receber, que é um protocolo que a Ordem também conseguiu obter com o Ministério da Justiça, e se houver um adiamento, às vezes mais ou menos em cima da hora, recebem esse SMS e depois se forem verificar aqui nos agendamentos, vão ver que ele vai estar lá cancelado. Entregas eletrónicas, já lá vamos, porque é aí que vamos simular a entrega de uma peça. Certidões eletrónicas é onde pedem as certidões eletrónicas. As certidões em papel acabaram, portanto pedem as certidões lá. As certidões, quando são fornecidas, têm, neste momento, aparece a certidão permanente do registro predial. É um código de acesso à certidão permanente. Podem fornecer ou então podem descarregar o PDF da própria certidão e aí o que é que devem fazer? Fornecem, por exemplo, ao processo no Tribunal Judicial o código de acesso e depois também os PDFs que o código de acesso deu acesso. Passo o pleonasmo total, isto é o que faz estar a trabalhar sem guião, estar a falar sem guião, portanto o que eu costumo fazer é isso. Ou o código de acesso, ou então o código de acesso mais os PDFs que estão associados a esse código de acesso. Ou seja, tal como quando pedimos uma certidão permanente predial, em que podem facultar o código de acesso, mas geralmente o que nós fazemos é o código de acesso e mesmo a impressão da certidão permanente online. Depois, notas de honorários e emissão de documentos únicos de cobrança, tem a ver com uma matéria que não vou aqui tratar, mas há também a possibilidade de emitirem aqui dentro da página do Sítios, por exemplo, os DUCs, os documentos únicos de cobrança, que é necessário para os vossos clientes, mas também podem fazer isso no Google, escrevendo ICFES DUC, e também há uma página específica para a emissão dos documentos únicos de cobrança, que podem fazê-lo dentro dos Sítios ou fora dos Sítios. Por exemplo, imaginem que o cliente diz: "Pá, doutor, como é que eu emito o DUC e tal", e não tem neste momento acesso à máquina, e dizem ao cliente: "Olha, abre o Google", toda a gente hoje em dia já sabe fazer, escreve ICFES DUC, e depois aí guiá-lo mais ou menos pelos passos. Não é muito fácil, confesso, mas pode-se também emitir os DUCs através da página do ICFES e do DUC. O primeiro passo já mais prático do que teórico
é simular a entrega de uma peça. E para isso, como será notório, vamos ao menu aqui de entregas eletrónicas. Peças, procedimentos de injunção, requerimento executivo, requerimento de despejo, injunção em matéria de arrendamento. Neste caso, como eu vos disse, é simular a entrega de uma peça, visto que não temos tempo para cobrir todas estas opções, mas fica aqui anotado. No entanto, devo dizer que acabei de compartilhar com o Centro de Estudos daqui do Conselho Regional de Lisboa um PDF bastante extenso que cobre com muito mais extensão, passo o pleonasmo, as funcionalidades do sítios. Vai-vos ser entregue, é um PDF com, sei lá, 60, coisa que o valha, 60 diapositivos, não sei bem, que vos vai ser dada uma apresentação que depois podem consultar com calma e que não era operativo estar aqui a mostrar, vai ser fornecida a todos os que se inscreveram no vosso e-mail, de modo que aguardem, por favor, por esse elemento que vos vai ser muito útil. Esse elemento tem por base, ou devia ter, aqui onde diz útil, estão a ver? Tem aqui o suporte, e depois aqui alguns, eu lembro-me disso, aqui no útil ou na ajuda, desculpem, aqui na ajuda, tem aqui um menu com a ajuda toda dos sítios, certo? Por acaso não me está a aparecer, não sei porquê. O que é que sucede? Na ajuda dos sítios, há aqui um menu com submenus à esquerda. Estranhamente agora não me está a aparecer, que é para eu fazer uma figura, mas pronto, não interessa. Prova que os sítios têm defeitos. Prova que os sítios têm defeitos, mas há aqui uma ajuda dos sítios e tenho boas e más notícias. A boa notícia é que são uma má notícia e a má notícia é que essa página de ajuda está toda obsoleta. Ou seja, quando lá forem, vai-vos dizer, por exemplo, que a entrega da peça ainda está com os antigos, salvo erro, os 10 megabytes, quando já é 20. Há lá informação que está totalmente desatualizada. Fala em versões e elementos da portaria que regulamentam os sítios que já foram alterados com um conteúdo completamente diferente. De modo que, se forem utilizar a ajuda dos sítios que tem aquele menu que agora, bizarramente, não consegui aceder, essa informação, em mais de metade do que lá está desatualizada. Portanto, a vossa ajuda dos sítios vai ser, e deu-me um trabalho doido a fazer, aquela apresentação que eu fiz e que já disponibilizei. Portanto, que está o mais possível atualizada, o mais possível corrigida, o mais possível até com as hiperligações para as versões atuais da portaria 280, qualquer coisa, salvo erro do sítios, agora também não sei exatamente o nome dessa portaria. Foi tudo atualizado por mim, foi tudo revisto o mais possível. Há de ter lapsos, porque só não os comete quem não trabalha, mas pelo menos tem menos lapsos do que aquilo que está constante, curiosamente, ou estava na altura em que eu fiz esse elemento, aqui precisamente na página dos sítios. Pronto, acontece, pelos vistos ainda ninguém submeteu um concurso público para atualizar a ajuda dos sítios, portanto, eu fiz para vós, divirtam-se e espero que seja um elemento útil e é isso. Portanto, peças, para criar uma nova peça, clicamos em nova peça. Depois temos aqui um assistente que é muito útil, que está, de facto, bem feito, e agora o primeiro passo é selecionar a finalidade. E aqui temos várias coisas interessantes. Iniciar um novo processo, juntar o processo existente, apensar o processo existente, juntar o procedimento especial de despejo, requerimento a processo em arquivo da comarca, juntar o procedimento de injunção, comunicar com o administrador judicial. Vou falar dos dois primeiros. Imaginem que um colega vos passou um subestabelecimento, certo? Pediram o subestabelecimento, fizeram a comunicação nos termos do estatuto e da nossa deontologia, o colega enviou-vos o subestabelecimento, então não fazem parte do processo. Então o que é que fazem? Vêm aqui e fazem juntar o processo existente. E é através daqui que vão juntar e vão entrar num processo o qual ainda não é vosso. Não há nada que saber, o colega deu os dados do processo e é aí que vão juntar o requerimento de junção do subestabelecimento para depois ficarem agregados, associados aos sítios e aí têm que escolher o interveniente que vão representar. Aqui no nosso caso vai ser, vamos simular, iniciar novo processo. Certo? Pronto.
Eu, apesar de ser alentejano, sou muito acelerado, é uma coisa um bocado contraditória com essas minhas raízes alentejanas, portanto, se eu estiver aí um bocado de pressa demais, até porque o tempo aqui não abunda, digam-me, porque eu, como formador, como digo, sou sempre muito acelerado. Está bem? E não temos tempo para falar tudo, por isso tem que ser seletivo. Primeira coisa, o Tribunal de Serviço de Destino, certo? Porque podemos aqui dar entrada, nomeadamente, não é necessariamente num tribunal. Agora, aqui, pergunta um dos participantes, para não ser só eu a falar, qual é um tribunal ou serviço que querem? Digam lá. Digam lá, um tribunal qualquer. Beja. Beja. Então, eu venho aqui, seleciono e desde logo carrego em B. Porquê? Porque em vez de andar aqui, carrego em B e vou parar a Baião. Agora ando um bocadinho mais para baixo, Barcelos, Barreiro, Beja. Certo? Então vejam, Ministério Público, Tribunal Judicial. É o que eu vou escolher. Por isso é que diz Tribunal ou Serviço. O Ministério Público não é Tribunal, certo? Certo? E agora aqui o que ele vai pedir? O tipo de processo. Seleciono e agora aqui tenho uns poucos, nunca mais acaba. Por exemplo, vamos pôr a ação declarativa civil comum. Certo? Qual? Também temos uns poucos. Por exemplo, vamos pôr, olha, por que não, impugnação pauliana. E aqui seleciono. Vamos imaginar que o valor é até 50.000 euros e, portanto, vamos pôr local. Certo? Pronto. E vimos para aqui. E o que é que o sítio faz? Já nos dá aqui uma tipologia da ação. Qual é o tema? Mas a ação de impugnação pauliana, na realidade, não visa a declaração de nulidade do negócio jurídico, mas sim que o mesmo não seja oponível ao autor e que ele possa executar a dívida. Tudo bem, mas quem fez estes menus fez-los assim. Portanto, a primeira coisa que nós podemos fazer enquanto juristas e práticos do direito e advogados, juristas, que somos mesmo advogados, ou seja, que podemos exercer o mandato de referência, é dizer, olha, colega, mas é que a ação de impugnação pauliana não visa a declaração de nulidade do negócio jurídico. Ele mantém-se válido, nem sequer, o negócio não vai ser anulado, a transmissão. O que se passa é que o autor vai poder executar o seu crédito no património do devedor, como se ele fizesse ainda parte do património do devedor quando fez a sua alienação, para fugir à garantia patrimonial, certo? Portanto, tecnicamente, se calhar não é correto o que aqui está. É o que cá está, é assim que está o menu, se calhar não foi feito 100% por pessoas ligadas à área do direito, não vamos agora estar aqui a discutir isso. Portanto, o que nos interessa aqui é uma ação declarativa civil comum, impugnação pauliana, o que aparece no submenu, deixem. Não vamos fazer agora aqui exegese. Seguinte, agora o que é que ele diz? Vamos confirmar, queremos ir para Beja, certo? Queremos ir para o Tribunal Judicial da Comarca de Beja e que fosse para o juízo local civil. Mas em Beja há outros que fazem parte da Comarca de Beja. Por exemplo, Évora temos Montemor, temos Estremoz, então aí em vez de escolher Beja eu ia escrever Estremoz, Montemor, Beja agora não me recordo nenhum. Serpa. Aljustrel, penso eu que também faz. Qual? Ali à volta, Aljustrel, não sei. Aljustrel, percebem? Então aí o que é que eu escolhi? Escolho Aljustrel, Mértola, eventualmente. Mértola, sim, Mértola provavelmente, percebem? Porque depois aqui o sítio sabe que Aljustrel, por exemplo, é o juízo local civil de Aljustrel do Tribunal Judicial da Comarca de Beja. Está feito. Ou seja, em certo sentido até nos ajuda a compor o tribunal competente, mas isto não é uma cábula, por assim dizer, para o tribunal competente. Confirmar. Então agora o que é que eu tenho aqui? Iniciar novo processo. É uma petição inicial, obviamente. A ação de processo comum, é verdade, porque a ação de impugnação pauliana não é uma ação de processo especial. Ação pauliana. Estão a ver? Pronto. E agora o que é que eu tenho aqui? Este menu à esquerda, onde vou colocar uma série de campos, de modo a poder, no fim, submeter a peça. O que é que o sítio tem de bom? É que muitas das vezes, se eu quiser fazer anexo, assinatura e envio final, ele vai dizer, não pode porque falta isto, isto, isto e isto. Qual é a lógica aqui que eu aconselho? É se irem de cima para baixo
daqui deste lado. Caracterização. Esta parte já está. Valor. Vamos imaginar o valor do ato, o que diz o Código de Processo Civil, e a seguir gravar. Pronto. Agora, se eu vier aqui e aqui, já tenho o valor que não tinha, já tenho o valor lançado. A seguir, tenho um novo demandante. O legal representante é caso seja uma pessoa coletiva. E aqui, e bem, o sítios não lhe chama sempre autor, mas chama-lhe demandante, porque é um termo genérico e faz bem, porque não vai aqui, o sítios não diferencia entre autor, numa ação declarativa como esta, não é? E requerente, como num procedimento cautelar, chama-lhe genericamente demandante. E então, o que é que eu tenho que selecionar aqui? Tipo de interveniente, autor. Vejam que posso pôr também o interveniente principal. Autor, pessoa singular, e depois tenho que pôr o NIF da pessoa, mas, atenção, o sítios aqui valia o NIF. Portanto, se o NIF não estiver correto, se eu inventar um NIF qualquer, ele vai-me dizer que o NIF é inválido. Estão a ver? Perceberam? Eu ponho aqui um NIF qualquer, 100, 200, 300, que são 9 dígitos. Deixa eu ver se ele aceita este. Viram? Se puser só zeros, são obrigatórios. Sim, mas eu sei, mas aqui nesta sessão, que é uma simulação, depois vai-me impedir de prosseguir, certo? Pronto. Portanto, isto é um dos problemas... Mas acho que a pergunta era outra. O colega estava a perguntar se tu escreveres na peça, se não vais já lá, mas normalmente, se bem sei, não é prevalece o que está no formulário. Se tu não pusesse, não podes, não é? Prevalece o que está no formulário, sim. Se nós verificarmos do lado direito, tem uma série de itens. Se eu tiver que preencher todos, eu demoro meia hora a submeter uma peça. Mas esse é que é o tema, é que o meu colega demora meia hora a submeter uma peça, aí demora. Tem que contar, cá está. Não há nada mais rápido. Não sou partida nenhuma. A maneira de acelerar isto, colega, a maneira de acelerar isto, que eu não posso fazer aqui, porque não tenho uma peça verdadeira, é tem no Word e copia, cola. Que eu aqui não consigo fazer. Por exemplo, eu lidei uma vez só, uma vez, e aliás, me dei passar 60 dias de estar logo, já não tenho acesso a uma comunicação. Eu não havia acontecido, mas pronto, aceitar, por causa de sermos advogados estagiários. Aí tem que pôr o LE na cédula. Sim, correto. E agora tornei a entrar em contacto lá com a plataforma dos sítios para me ajudar, eles vão me dar a nova senha, vou ter que repetir o processo. Mas isto é para simplificar. Se é para ser uma coisa muito mais... Se eu vou anexar uma peça, se identifica o tribunal, o valor da ação, essas coisas todas, porque é que eu tenho que estar a repetir depois estes passos aí? Porque tem que lançar estes campos todos no formulário dos sítios, porque o sítios vai trabalhar, vai criar uma ficha no tribunal com os dados que é o setor que tem que lançar. É o que há. Ok? Por exemplo, no CITAF, muitos destes campos, por exemplo, a partir de alguns dados, ele vai buscar os dados automatizados, mas o sítios não faz isso. Por exemplo, eu coloquei aqui um número de contribuinte. Pergunto, porquê é que os sítios não têm um acesso através de uma coisa chamada API, que é uma espécie de chave de acesso? Porquê é que eu, ao colocar isto, ele não vai já buscar os dados todos da pessoa? Com base, por exemplo, nas bases de dados que estão na AT. Por que não? Porque isso não está protocolizado. Portanto, quando o colega me pergunta, e bem, doutor, mas porquê é que isto não é mais automatizado? Olha, porque não está implementado. Porque aqui a lógica poderia ser, portanto, a sua pergunta é muito útil, eu colocava o NIF do cidadão, e isto era logo tudo preenchido. Nome, morada, sede, código postal, tudo. Mas não está implementado. Portanto, aqui o que é que eu tenho que pôr? País, o NIF da pessoa singular, nome, designação, portanto, o nome da pessoa, a morada, o código postal, tudo. E mais. Aqui em baixo, por exemplo, o Código de Processo Civil diz que, quanto ao autor, eu devo indicar na petição inicial, no cabeçalho, e aqui, por exemplo, o cartão de cidadão,
não há um campo de cartão de cidadão, diz BI. E quando o setor vai a outro documento, diz autorização de residência, BI estrangeira, etc, etc. Não há nenhum campo atualizado nos sítios para o que diz o Código de Processo Civil. Porque o Código de Processo Civil, salvo erro no artigo 562, requisitos da petição inicial, diz lá, quanto ao autor, tem que indicar o NIF e o cartão de cidadão. E, se possível, o mesmo quanto ao réu. Pessoa singular, naturalmente. Mas se quando os senhores doutores, os colegas, chegarem aqui, o sítios não está atualizado para isso. Diz BI. E outra coisa, no Código de Processo Civil, isso é obrigatório quanto ao autor, mas este campo, como não tem asterisco, entendem? Se não puser, é obrigatório para o Código de Processo Civil, mas não é obrigatório para os sítios. Ou seja, se eu chegar aqui e puser gravar e não tiver o cartão de cidadão, neste caso ainda para mais é BI aqui, o sistema deixa, mas na realidade o Código de Processo Civil não deixa. Portanto, também temos que perceber que por vezes estas plataformas, de uma maneira um bocadinho bizarra, pronto, sem querer ofender ninguém, estão desincronizadas com aquilo que a lei prevê. Mas é o que é. Portanto, aqui o que é que eu faço? Coloco o nome da pessoa, completo, não é? O seu NIF. Estas partes, como vêm, não é obrigatório, porque não tem o asterisco. Nome, morada, sede, código postal. E o resto não preciso. Mas, por mor das cautelas, ponham onde diz BI, ponham o cartão de cidadão da pessoa e outro documento não ponham nada. E depois, no fim, fazem gravar. Por exemplo, eu vou pôr aqui o meu nome. Vou pôr o domicílio profissional, só para ficar aqui. Depois vou acabar isto tudo. Vou apagar isto tudo e não vou dar entrada. Que é o do meu escritório, porque não posso fazer copy-paste de lado nenhum. Ok? Ora... acho que é 131. Lisboa. Depois poria aqui os dados do meu cartão de cidadão e agora deixa ver se ele deixa gravar. Continuar o escape. Pronto. E agora quando vier aqui ver intervenientes registados já tenho o autor. Mas, como eu serei o mandatário do autor, à partida o sítio já vai saber que eu estou associado ao autor. Porque se é a petição inicial, eu sou o mandatário do autor. Quando eu juntar juntar a processo existente o subestabelecimento, tem que ir lá dizer se sou o subestabelecido do autor, ou do réu, ou do corréu, ou do interveniente principal, ou seja, de quem for. E estes dados ficam depois aí, caso aconteça a processual com o mesmo nome dessa pessoa. Desculpe, não percebi. Os dados são guardados. Os dados estão guardados. Essa processual, o seu nome, daqui a um ano, Correto. eu faço a medida do seu. Sim, correto. Sim. Isto fica tudo gravado na ficha do processo. Mas pelo processo também vai buscar, o sítio vai buscar. Sim. Isto fica lá tudo. Fica lá tudo. Por exemplo, as moradas das testemunhas aí vai lá buscar também. A seguir, vamos fazer o novo demandado, que é o mesmo processo. Novo demandado, tipo de interveniente, réu, pessoa singular ou coletiva, e pomos os mesmos dados. Aqui, também, aqui diz que não sabemos o NIF-NIP e deixa de ser obrigatório. Vejam bem, declaram ser possível obter a informação. Está aqui, faço clique, estão a ver o declaro 552 e ele dispensa-me de o colocar. Tenho que pôr o nome, a morada, posso pôr a morada desconhecida, posso pôr o demandado a insert. Se não tirar isto, ele vai-me obrigar a colocar um NIF-NIP. E reparem que aqui, mesmo que eu ponha na pessoa singular, peço desculpa, e mesmo assim o NIF-NIP que pede. Deixem ver.
Não, pronto, já está. Já atualizou o campo. E agora já nem sequer aparece para o cartão de cidadão e por aí fora. Portanto, qual é o problema aqui? O problema é que os sítios, por vezes, têm estas minudências bizantinas. E às vezes o que é aborrecido é que o Código de Processo Civil diz uma coisa, estou a fazer um exagero, um paroxismo, calma. Mas o Código de Processo Civil diz ou parece dizer uma coisa e os sítios diz ou parece dizer outra. E é o que há. Portanto, adaptem-se porque não há outro remédio. Porque ele é obrigatório para as partes constituírem um mandatário. Certo? É o que há. Aqui, na formação, tenho sempre boas e más notícias. A boa notícia é que só uma má notícia. A má notícia é a notícia X. Certo? Depois, caso tenha que pedir a citação urgente, é aqui que eu peço. Não posso porque não existem demandados. Mas tudo bem. E agora, um aviso muito grande aqui à testemunha. Como sabem, no Código de Processo Civil, as testemunhas são sempre a apresentar. Certo? E se a gente esquecer de dizer isso, elas são sempre a apresentar. Exceto quando a lei... são sempre a apresentar. Certo? É o que diz por definição, por assim dizer, se fôssemos informáticos, o Código de Processo Civil. Certo? Só que, felizmente para nós, não podemos gravar sem pôr aqui a bolinha. Portanto, qual é o tema? Se puserem só lá nos meios de prova o rol de testemunhas, os nomes e não puserem nada, e depois puserem aqui, é o que está aqui que vai prevalecer. Mas a boa técnica é que ponham testemunhas todas a notificar para a comparência e depois aquelas que são a inquirir por teleconferência, porque isto é em Beja e há uma testemunha que é no Porto, ponham lá no fim da petição inicial, portanto na parte reservada aos meios de prova, ao requerimento probatório, melhor dizendo, e depois aqui põem igual a notificar para a comparência, que é aqui, ou então por teleconferência. Mas não se esqueçam de que a regra é apresentar. Qual é o tema? O tema é que isto primeiro estava na portaria e foi declarado inconstitucional, mas com a alteração ao Código de Processo Civil de 2019, que já é antiga, agora o que prevalece é o que está nos formulários. O que é que isto significa? Significa que, se no vosso requerimento probatório tiverem 3 testemunhas a notificar, e aqui não puserem nenhuma, ok? E depois submeterem sem testemunhas, para todos os efeitos legais, não têm testemunhas. Pode ser o suficiente para darem cabo da ação. Compreenderam bem? Essa questão inicialmente vinha na portaria. Isso foi depois declarado inconstitucional, mas agora já vem no Código de Processo Civil e desde 2019. Luís, não sei qual é a estratégia que esta, você se calhar as perguntas todas no fim, ou se calhar pedia que as perguntas fossem no fim, tomem nota das perguntas. E depois os colegas aguardem a chegada do microfone, como isto está a ser gravado, está bem? E depois formulam uma pergunta a seguir. Obrigado. Portanto, tenham muito cuidado com isso, porque se põem 3 ou 5 ou 10 testemunhas, também é o limite, não é? Na vossa peça processual, que depois vão aqui anexar, já lá vamos, e aqui não puserem nenhuma, não têm testemunhas, não há volta a dar. A não ser que consigam depois que arguem a inconstitucionalidade disso, o que até agora também, da norma do Código de Processo Civil. Porque o tema é que antes isso vinha na portaria dos sítios. E depois isso foi declarado inconstitucional, porque estava na portaria. Mas depois o legislador colocou esse ónus no mandatário, ok? Já consta do Código de Processo Civil. E foi introduzido mesmo por uma lei. Portanto, cuidado com isso. Depois de lançarmos o demandante e o demandado, podemos ver os intervenientes registados. E aqui quem é que vai aparecer? O demandante demandado, neste caso autor e réu, e as testemunhas. E as testemunhas ficam logo agregadas à parte a que pertencem. Neste caso, seriam só do autor. Porque se nós estamos aqui a apresentar a petição inicial, não estamos a contestar a ação, certo? Ou seja, não estamos a juntar um processo existente, estamos a começar o processo, portanto, estes meios de prova vão ser todos do autor Luís Nuno Perdigão. Certo? Pronto. Portanto, vamos aqui recapitular o que é que fizemos. Fizemos entrega de peça processual,
nesse menu fizemos nova peça, certo? Iniciar novo processo, certo? E não a pensar em processo existente, nem entregar em processo existente. Novo processo. Escolhemos a comarca de Beja, o juízo local cível de Beja, certo? O número de processos está a terminar e a unidade orgânica também, porque não foi distribuído, como é óbvio. Fizemos a caracterização do processo em termos de valor. Colocámos o demandante. O demandado ainda não o fizemos. E os meios de prova. E fizemos o alerta de que, se nada puserem aqui, considera-se que não têm testemunhas. Aqui também podem pôr, se não me engano, os peritos. Na prova pericial, o perito que indica, também vão colocar aqui. Depois, taxa de justiça vem aqui. Aqui vão selecionar se o autor, do agente de perdigão, é responsável pelo pagamento, está isento, nos casos em que a lei determina, tipicamente os processos ou está dispensado do pagamento prévio. Por exemplo, dispensa do pagamento prévio é típico nos processos de família. Portanto, no caso do divórcio, a regulação das responsabilidades parentais, põe aqui dispensa de pagamento prévio porque a tributação é a final. Certo? O responsável pelo pagamento é típico, é o vulgar de Linneu, certo? Isenção do pagamento são as isenções objetivas, que são poucas e que constam do regulamento das custas processuais. Dispensa de taxa de justiça e demais encargos, quando a parte beneficia de proteção jurídica / apoio judiciário nesta mesma modalidade. Quando põe a responsável, vão pôr aqui o DUC, que foi gerado e já discutimos há pouco como. Depois, taxa de justiça ou pagamento faseado, se a pessoa beneficiar disto, não é? E depois fazem validar e no fim gravar. Certo? A seguir, a morada de notificação do mandatário, que é a minha, que está associada aos sítios, que é aquela que eu pus como sendo a minha da morada, gravar. Certo? E agora, se eu fizer aqui pré-visualizar, que é para controlar se me estou a portar bem ou mal, vai dizer que me estou a portar mal. Porque vai dizer que falta uma data de coisas. Indique, para a parte que representa, que eu seria advogado aqui em causa própria, percebem? A informação relativa a custas. Deverá adicionar pelo menos um documento. A peça de petição está em falta. E não há um demandado. Reparem que ele não diz, olha, não pôs nenhuma testemunha. Não é obrigatório. Não é obrigatório o requerimento probatório quando tem prova testemunhal. Também é verdade. É concebível uma ação que seja totalmente estruturada na sua prova, com prova documental e depois pericial e depois com prova por inspeção. Claro que 99,999% das vezes, mesmo quando é esse o caso, a gente põe uma ou duas testemunhas. Certo? Mas reparem que, primeiro, porque o que está aqui prevalece, portanto, se prevalece a informação, o sítio não vai dizer é obrigado a pôr no formulário das testemunhas, porque isso não faria sentido. Porque se prevalece o que lá está, se a parte nada pôs, prevalece o zero. A não ser que ele aqui dissesse, olha, não se esqueça, porque prevalece o que aqui está. Veja lá, senhor mandatário, tem que ser muito cuidadoso, não leva com uma ação de responsabilidade civil. Os sítios não andam com os mandatários ao colo. Portanto, não vai dizer nada quanto a isso. Agora, uma maneira relativamente fiável de verem se está tudo ou se estão, desculpem a expressão, é a expressão técnico-jurídica de formação, a dar barraca e vem aqui. E, portanto, faltam um monte de coisas. Não é lógico. A seguir, pré-visualizar. Bom, não deixa. Como é lógico. Anexo, assinatura e envio final. Aqui, alguns comentários. Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que pôr é a petição. A petição é o documento zero, por assim dizer, daqui. É um PDF, certo? E atenção que o PDF da petição e os documentos que são anexos não podem exceder 20 megabytes. Entendido? Vou repetir. A petição mais os documentos que eu vou colocar aqui não podem exceder
20 megabytes. Estão a ver documentos e imagens. Certo? O próprio sítio o diz. O que é que isso significa? Significa que, quando estamos a criar a nossa peça processual e os documentos, uma parte deles serão PDFs ou outros formatos, como, por exemplo, imagem, ficheiros com a extensão PNG ou JPG, vídeo, MP4, áudio, MP3 e OGG. Isto são extensões de ficheiros. Nós muitas vezes não nos apercebemos dessa extensão porque, usando o sistema macOS, do Macintosh, ou o sistema Windows, não vou falar do Linux, porque presumo que praticamente ninguém use aqui no auditável o Linux, os nomes dos ficheiros estão ocultos. Ou seja, quando eu estou a fazer a minha petição, ou estou a usar qualquer coisa como o OpenOffice, eu é que estou quase a ver a extinção, que já estou vendo. A extensão é .odt, no Word é .doc ou, preferencialmente, que é o mais recente, .docx, mas a gente, quando escreve lá petição inicial, Luís Nuno Perdigão, impugnação pauliana, a gente tipicamente não vê a extensão. Mas aqui, o Sítios explica que eu admito, PDF, imagem, PNG, JPG, MP4, MP3 e OGG. Existem outros ficheiros, por exemplo, de áudio, como o .wav, que é muito usado até nos Apples, que é os chamados WAV files, mas esse não podem pôr aqui. Deixa-me explicar o quê. Existem outros ficheiros de imagem que também não podem pôr aqui. Percebem como os WebP não podem pôr aqui. Existem ficheiros de áudio, para além do MP3 e do OGG, que também não podem pôr aqui. Portanto, se por algum motivo o cliente vos manda um ficheiro de vídeo que não conseguem estar a pôr aqui, e não percebem porquê, porque está dentro do limite aí, vídeo e áudio, o limite total é 100 megabytes, está lá escrito, ok? É porque o ficheiro não é suportado. Perceberam? E às vezes o cliente diz, doutor, mas eu tenho um vídeo, então mande-me lá. E depois não conseguem, e depois começam a fritar o CPU orgânico. Mas é o último dia que eu tenho para entregar a contestação, não estão a perceber o que é que está a acontecer? Pois, porque o ficheiro não é compatível. E onde é que eu quero chegar com isto? É que agora nós, advogados, desde os mais novos, mas assim aos mais cotas como eu, temos que saber o mínimo de informática. Quer a gente queira, quer não. Ouçam, não há volta a dar. Temos que perceber, mas o que é um ficheiro WAV, o que é extensões, o que é que não... Então como é que eu vejo a extensão no sistema operativo? Outra vez a boa e a má notícia. A boa notícia é que só uma má. A má é que temos que ter uns rudimentos de informática. Temos que saber, por exemplo, ver como é que eu no meu sistema operativo ativo para ver a extensão do ficheiro. Que é para ver se aquela extensão é MP4 ou MP3 ou OGG. Eu não preciso saber o que é um ficheiro OGG. Ou saber que PNG é Portable Notable Graphics. Só um Chrome como eu é que vem para aqui dizer isto. Pronto. E se calhar até nem é o que isto quer dizer. É o que eu me lembro. Se calhar também estou errado. Mas é a ideia que eu tenho. Estão a ver? Não é preciso chegar a estes requintes de malvadez ou de show-off. Mas ao menos é preciso perceber como é que eu vejo no Windows ou no Mac. Agora já percebi porque a extensão não conhecia. E depois vem a pergunta, mas o cliente foi-se embora e mandou, e o colega consegue abrir no computador, precisa de mandar, mas o coisa não aceita, o sítios. Mas é de vídeo. E é essencial aquele documento, o que é que faz? Faz um requerimento ao tribunal? Não, colega. Agora tem que ir ao Google e perguntar como é que eu converto um ficheiro X para um ficheiro MP4. Bem-vindos à advocacia do século XXI, à advocacia da era digital, à advocacia das plataformas. O Sítios é uma plataforma informática. Entenderam? É mais uma vez a boa e a má notícia. A boa é só tenho uma má. A má é esta. É má, se quiserem vê-la como má. Certo? Acho que há uma personagem de Shakespeare em que lhe foram dizer assim, Sire, tenho uma má notícia. Então qual é que é esta? E ele disse assim, não existem boas nem más notícias. Pensar nelas é que a transforma numa coisa ou noutra. Percebem? Portanto, isto para vós ou é uma boa ou uma má notícia? Para mim é uma notícia. Portanto, para os que estão aqui e para os que estão a assistir, os advogados hoje em dia têm que ter
habilidades digitais, skills digitais, nem que seja ir ao Google e perguntar, pá, estou desgraçado porque tenho que entregar isto. Não é preciso. É como é que converto um fecheiro MP4, MP qualquer coisa, num MP4. Porque o cliente não está disponível para dizer, olha, estou desgraçado, converta-me lá isso num que sirva. E o cliente diz, mas o senhor não sabe fazer isso? É advogado, tem um carro muito bom, passa publicidade, tem um BMW 750 IAL, ou um BMW não sei o que, elétrico, e não sabe converter. E a gente diz, não. Estão a ver? E se calhar dizem, era o que me faltava ter que saber converter isso. O cliente que faça é uma postura como outra qualquer, mas se o cliente está nas Caraíbas, e agora o que é que a gente faz? Temos que apelar à ciência do desenrascanço, que é uma palavra que vem na Wikipédia como uma palavra exclusiva dos portugueses, que é o desenrascanço, ou o desenrasca. Acho que vão à Wikipédia, está lá o desenrasca, é uma coisa brutal. Dizem que é uma palavra que só que os portugueses usam, que é fazer uma coisa, é fazer omeletes sem partir ovos. Portanto, meus colegas, provavelmente já tinham pensado nisto, os signos e outras coisas exigem-nos a ter elasticidade mental, elasticidade digital, elasticidade jurídica, isso é para a peça, e elasticidade para estas confusões todas. É um skill fundamental. Tínhamos um ano de profissão, ou no meu caso 30 e quase um. Pronto, moving on, como diz o outro. Depois deste sofrimento, desta alegria toda, alegria, não vamos dizer sofrimento, depois de tudo isto, carregamos em prosseguir para a assinatura. Se estiver tudo bem, ainda aparece um último botão que diz submeter para a assinatura. Pergunta: a assinatura é nos sítios? Não, claro que não. Não podia ser tudo na mesma plataforma. É no Signius, que é à parte, ok? Que é uma aplicação à parte que usa o nosso certificado digital para autenticar no servidor e aí sim aparece a lista das peças que temos para assinar e faz a assinatura com a data e a hora e a validação do que fizemos até então. Ainda estão vivos? Ainda estão acordados? Aí em casa estão acordados? Façam adeus. Ok? Pronto. Aqui, como digo, como não estou a usar a minha máquina, não consigo dar o exemplo, enfim, um bocadinho mais concreto do que isto, mas quanto à entrega das peças, é basicamente o que eu queria dizer. Mas antes também ainda temos tempo na sessão, queria aproveitar para dar aqui, então, uns alertas à navegação. Um, que tenho aqui anotado, que é a linha G, já disse, não deixem nada para o último dia. É péssima política. Portanto, a linha H, contar os prazos e terá alguns dias. É a única maneira. Mais ou menos dias em função do prazo. Quer dizer, se for um prazo de 10 dias, não posso marcá-lo e tirar 10 dias, porque senão basicamente tenho os 3 dias a contar da notificação e não tenho mais nada. Percebem? Mas mesmo num prazo para contestar... Pronto. Depois... Notas fundamentais para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. Esta peça agora ficou em criação. Portanto, se agora eu quero ir ver o jogo do Benfica, isso foi ontem, parece que não se pode falar disso, mas pronto, como eu não gosto de futebol... Isso foi um pesadelo. Foi um pesadelo, ao que parece. Se eu vier agora aqui às entregas, estão a ver, peças, tenho aqui uma em criação, aliás, tenho várias, e esta de hoje, clico aqui na referência, e cá tenho o processo Beja do autor, onde é que ele está? Do Nuno Perdigão. Portanto, se não terminarem a peça por algum motivo, ela fica registada como estando em criação no sítios. Portanto, eu vou repetir, eu vim para aqui de repente, entrava, estão a ver? Ou saí do escritório, tanto faz, e vou continuar isto em casa. Pronto, tem que ser. Venho aqui outra vez, faço entregas, peças, em criação, e depois tenho aqui várias, e venho aqui, clico aqui nesta, que é a 2, tic, e ele vai retomar onde estou, que, enfim, nem sequer tenho cá o demandado, nem nada, certo? Agora, questões relevantes. Primeiro,
boa gestão dos PDFs, certo? Organização dos PDFs e o tamanho dos PDFs. Se não têm cuidado, as digitalizações podem transformar os PDFs em PDFs tão grandes que só o documento número 1 vai ocupar os 10 megabytes todos. E aí perguntam, ok, então o doc número 1 já tem 10 megabytes, o que é que eu faço a seguir? É simples e a portaria prevê. Aguardam pela distribuição, depois da distribuição fazem um requerimento, vêm a entregas, juntar a processo existente, ou então, através de um processo que já tenham aqui, na vossa lista de processos, que é aqui em baixo, onde está aqui à esquerda do relógio, isto é a pasta, por assim dizer, dos vossos processos. Estão a ver? Clicam aqui, que eu não posso fazer porque aparecem os meus processos. Estão a ver? Vão ao processo em causa, ou depois pesquisam, têm uma lupa para pesquisar, põem o número do processo, que já o conhecem da distribuição, e depois dentro aí desse processo fazem nova peça processual. Escolhem o tipo de nova peça, que é um requerimento, e aí vão requerer a junção aos autos do remanescente dos documentos, porque os mesmos excederam o limite de 20 megabytes, por acaso há bocado disse 10, mas eu queria dizer 20, de 20 megabytes previsto pela portaria tal. E vão juntando então quantos requerimentos sejam necessários para juntar os documentos. O que é que devem tentar fazer? Devem tentar fazer com que os PDFs, quando os digitalizam dos vossos equipamentos, não sejam demasiado grandes. Mais um skill tecnológico. Por exemplo, tudo o que seja tipicamente acima de 300 dpi ou 300 ppp, 300 pontos por polegada, não vale a pena. Porque aí estão a digitalizar o quê? No vosso scanner, no vosso digitalizador, com uma resolução tão grande que dá para ampliar imenso o PDF, que não interessa para efeitos de tribunal. Se digitalizarem 600 pontos por polegada, o PDF fica lindíssimo, mas para aquilo que a gente quer, que é para depois imprimir ou ver em tribunal e o senhor juiz ver, não é? Ou imprimir na pasta para o processo dele. Estar a digitalizar e imprimir a 600 pontos por polegada não interessa, porque vai ficar um PDF enorme, vai logo fazer 20 megabytes. Então, vão digitalizar em quê? A cores? Também não. Também pode não fazer sentido. Põem em escala de cinzento. Porque se fizerem preto e branco só, pode ficar muito mal. Fica com montes de sombras, montes de pixels. Põem em escala de cinzento, percebem? 200, talvez seja pouco, mas podem tentar 200 pontos por polegada. Se o vosso digitalizador for recente, já faz um bom trabalho. Depois tem a ver com o software do digitalizador, depois andam ali a brincar com estas coisas. Se tudo isso falhar, existem programas para fazer a compressão de PDFs que são bons, e há quem faça isso depois na net, vão a ferramentas na net, mas aí estão a mandar os vossos fecheiros confidenciais para a nuvem. Não aconselho. Usem programas locais. Percebem? Para fazer isso. Há um programa que eu uso que também faz compressão e faz milhões de coisas, que é barato. E pagam e acabou. Chama-se UPDF. Que é ótimo, custa para aí 50 euros e faz tudo e mais alguma coisa. Faz milhões de coisas. Faz compressão. Às vezes os clientes mandam-me coisas em imagem, até do WhatsApp, que fica uma treta. E depois eu converto logo aquilo, abro os JPEGs, aquelas imagens, abro diretamente dentro do PDF e ele pega nessas imagens e faço o único PDF de saída só de uma vez. Não tenho que converter. Imaginem. Doutor, tenho aqui uma notificação. Mande-me lá isso. Manda-me por WhatsApp. Fica tudo cinzento. Muito mal. Percebem? Abro esses JPEGs, WhatsApp Image, com a data, estão a ver? É um castigo. Abro aquilo diretamente no PDF. Depois ainda consigo clarear a imagem, que ele tem ferramentas para isso, e depois faço uma saída num único PDF. E depois dou-lhe um nome como deve ser. Percebem? Por exemplo, o cliente é notificado de uma decisão final da proteção jurídica. E manda-me assim, eu tenho que mandar para o tribunal, foi deferido na modalidade, total, não sei o quê. Em vez de mandar uma coisa toda cinzenta, medonha, manda assim. E não vou mandar em JPEG, vou mandar em PDF. Percebem? Portanto, depois têm que andar à cata das aplicações adequadas para comprimir os PDFs, se o output do vosso digitalizador, a saída em PDF, for PDFs gigantes. E há alguns PDFs, por exemplo, se forem digitalizar, sei lá,
escrituras, sei lá, coisas em papel selado antigo, que é azul, lembras disso, Jorge? Sim. Pronto, isto fica um PDF obscenamente grande. Cada página vai ficar com 3 megas. Porque ele vai apanhar aquele fundo azul, mesmo que digitalizes em escala de cinzento, fica uma coisa gigante. A gente tem que andar ali a afinar isso tudo. Portanto, boa gestão dos PDFs. Não comprimir em ferramentas online, tipo Free PDFs e essas coisas desta vida. Porque estão a mandar esses fecheiros para a nuvem, ninguém sabe para quem. E ninguém lê o que lá está. Ao usar este site, concordo com os termos de utilização. Boa! Depois diz, nós podemos ficar com uma cópia disso para efeitos de treinar IAs ou não sei o quê. Aí, acabou, mandei para lá uma coisa qualquer de um cliente e agora sei lá o que é que eu uso daquilo. Não façam isso. Descarreguem programas, mais ou menos gratuitos ou mais ou menos pagos e processem os vossos PDF. Outra coisa importantíssima. Quando ponham os ficheiros todos aqui nos sítios, na parte do envio, aquilo depois vai para o Signius. No Signius, antes de enviarem, antes de assinarem, verifiquem os anexos. Porque já me aconteceu, antes de enviar, a perceber que estou a mandar a API do processo errado, mas os documentos estão bem. A gente engana-se. Portanto, verifiquem, é o que está aqui. Onde é que está? A linha C, necessidade de rever se a peça é mesmo aquela e verificar os documentos. Percebem? Porque às vezes a gente está trabalhando em duas petições. Uma era da impugnação pauliana e a outra era de uma ação declarativa de despejo. E a impugnação pauliana vai a despejo. Bem, grande filme, não é? Então, antes de enviarem, vão lá ver se, pelo menos, se a primeira página que lá está é a mesma da impugnação pauliana do tal Luís Perdigão. Ao menos isso. E basta ver, mas eu tenho lá um documento com 30 páginas. Opa, veja a primeira página. Em princípio já chega, não é? E no limite, se enganaram e, apesar de tudo, deixaram passar um requerimento errado, um documento errado, quando se aperceberam, façam logo um requerimento a dizer, olha, o documento tal não era este. Mas pelo menos verifiquem antes de assinar no Signius se era mesmo aquela peça e aqueles documentos, porque vai-vos evitar uma noite sem dormir. Vão ter muitas outras por outros motivos, porque são advogados, ou advogados estagiários. Mas pelo menos esta não vão ter. Ok? Depois. Outra coisa. Então, eu dei entrada do requerimento inicial de um procedimento cautelar. Encantado da vida. Mas agora, os documentos não cabiam. Tinha 30 megabytes de documentos, mas só tenho 20 megabytes disponíveis. Está sempre a acontecer. Qual é o tema aqui? O tema é que para os sítios o procedimento cautelar é tão secreto que até é para o mandatário. É uma coisa absolutamente extraordinária. Ao passo que no CITAF não é assim. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que depois de dar a entrada de um procedimento cautelar nos sítios, ele nem sequer aparece na distribuição. Vão à distribuição do processo e ele não está lá. Então a pergunta é, calma, espera. Então eu tenho a entrada do procedimento cautelar. Aparece lá, no Signius, peça assinada e enviada com sucesso. Pronto. Mas agora tenho que juntar o tal documento 15. 2 megabytes. Como é que eu faço se não aparece na distribuição? Como é que eu faço juntar a processo existente? Pronto. O que é que fazem? Vêm aqui às entregas e vêm peças e depois vão ver nos que foram enviados. Porque depois, por exemplo, se eu for aqui ao meu últimos 7 dias, fazem pesquisar e vão ver que eu fiz um aqui e depois aqui vai-vos aparecer os dados todos do processo. Perceberam? Eu vou repetir. Dão entrada de um procedimento cautelar. Querem lá fazer um requerimento nesse momento ou noutro. Não aparece na distribuição, mas aqui vai aparecer. Onde? Têm que vir aos sítios. Na distribuição não vai aparecer. O procedimento cautelar, eu sei, é bizarro. Têm que vir a entregas, peças, últimos 7 dias, o arquivo. Geralmente a gente vai logo lá a seguir, não é? Porque esperamos pela distribuição,
há de ser, a gente tem quando é que, acho que é 5 dias para juntar isso, não é? Vamos logo lá a correr, até porque é um procedimento cautelar. Eu cliquei em últimos 7 dias, aparece esta tralha toda, faço só pesquisar. E então vai aparecer aqui, referência, peça, vai ser petição inicial, classificação de procedimento cautelar, enviado, becas, e já vai aparecer aqui o tribunal, unidade orgânica e o número do processo. E é aqui que eu vou procurar o tribunal, a unidade orgânica e o número do processo. Tome nota disso, venho aqui, faço entregas, peças, nova, juntar a processo existente, seguinte. E agora ponho lá aquela marmelada toda. Por hipótese, Beja, juiz local cível, juiz 1, número do processo tal, e depois o requerimentozinho, todo bonitinho, a dizer, venho juntar o documento 15, que não coube nos anexos à petição inicial ou a fórmula que tiverem. Porque senão pensam que o procedimento cautelar desapareceu. Ou seja, é tão secreto, é urgente e é tão secreto que não o conseguem ver. E sempre, por exemplo, nos arrolamentos, às vezes a gente vai fazer requerimentos por algum motivo. Olha, descobri mais isto bem. Percebem? Ou o juiz diz, olha, faça-me aqui um aperfeiçoamento porque requereu um arrolamento e era um arresto. Isto não tem pés nem cabeça. Ui, acabou. Aperfeiçoa a peça. Ou fez como comum e devia ter sido especial. Ou fez como especial e devia ser comum. Aperfeiçoa a peça. Gente boa. Então, mas como é que eu faço isto? Não aparece o processo. Se eu for à minha lista de processos, aqui assim, nesta, não aparece nas minhas pastinhas. Da primeira vez. Mas aí, como tem um despacho do juiz, já conseguem aqui, onde diz entregas, já tem o número do processo, tiveram um despacho, pronto, já sabem onde se dirigir. Agora, se acabaram de dar entrada e têm que juntar um documento, a única maneira que eu descobri é assim. Recapitulando. Não mandem nada sem verificar nos signos se é a peça, se os documentos está tudo bem. Cuidado com a maneira como os PDFs são digitalizados. A partir de uma certa resolução, a maior parte dos digitalizadores hoje em dia permitem resoluções de 1200 pontos por polegada. Tipo uma página A4 é 30 megas. Esqueçam. Portanto, tenham isso bem parametrizado. Portanto, é escala de cinza e tipo 300 pontos por polegada. Se conseguirem 200, melhor ainda. Se tiverem que comprimir, usem ferramentas locais. O PDF custa para aí 50 euros e está a andar de moto. Está feito. Chega e sobra. E tem montes de ferramentas que depois, enfim, vão descobrir. Outra coisa. Boa gestão de ficheiros e de informação. O que é que eu quero dizer com isto? Estamos ali, petição inicial, não sei o quê. Depois, não gosto desta versão, vou fazer outra. Depois, também, agora vou fazer de outra maneira. E depois, no dia de enviar a peça, qual é a versão que eu quero mandar? Já não me lembro. Mas era a versão o quê? Então, ou põem versão de X, ou versão de Y, ou versão 1, versão 1.1, percebem? Têm que arranjar uma nomenclatura que faça sentido para os vossos processos. Porque estão sempre a auto-aperfeiçoar a petição e depois chega o dia em que, bem, agora é que eu tenho que mandar isto. Ou então a contestação, que tem um prazo. E qual é que era a versão da contestação? Tenho aqui 5! Sou tão perfeccionista, que aliás é um erro ser perfeccionista, que já não sabem qual é a contestação que têm que mandar. Então, faço uma nomenclatura que seja perceptível, que, bom, há de ser a versão 2.5, porque é a última, isto é como o software. Aqui o sítio já vai na versão 6.8.6.03. Compreendem? Uma maneira também de resolverem isso é que podem ir à pasta onde o ficheiro está e, em vez de ordenarem por nome, ordenem por data. Lá em cima, tem a ordenar por nome. Percebem? E põem a ordenar por data. E ordenarem por data, vão ver qual é que é a última data em que mexeram no ficheiro. Portanto, se já se perderam, pronto, foi essa. Mas o ideal é ter uma nomenclatura boa para os ficheiros. Depois, não deixa nada para o último dia e
basicamente, era isto que eu tinha para vós hoje, para dar tempo ainda, são 17h20, para dar tempo ainda para um pouco de perguntas que eu possa ou saiba responder. Quanto às perguntas, exortaria-vos todos para não me colocarem tipo casos concretos. Tenho isto assim assado, não sei o quê, como é que faria? Portanto, perguntas que caibam no tema, e que seja previsível que eu saiba responder, e depois, se quiser uma pequena discussão, a não ser que o Dr. Pote ache que ainda falta aqui alguma coisa que eu deveria falar, mas isto é um introito aqui também aos sítios. Não, por mim está tudo correto, mas se calhar, ainda antes de passar aí a palavra aos oradores, vou só aqui 2 ou 3 notas. Força. Uma logo naquela primeira página, quando o nosso Dr. Luís Nuno Perdigão referiu ali que, portanto, da emissão dos duques tinha lá um campo que dizia nota de honorários. No passado, colegas, efetivamente foi possível pedir honorários no âmbito do apoio judiciário a partir dos sítios. Hoje em dia, por enquanto, não é possível. Tem um outro sistema que é o SINOA. Portanto, é um sistema exterior. SINOA, não quer dizer que não voltem aqui, mas neste momento, lá está. Está lá, mas não funciona. Tem, mas não há. Eu não estou inscrito no SAT, por isso. Outra situação, portanto, quando o Soutor falou aqui na situação de juntar os tubos de estabelecimento, o cliente chega lá e diz: Soutor, aqui o processo é facílimo, o Soutor junto e tal. Mas há aí uma funcionalidade que os sítios têm, que os colegas hoje, mesmo os processos não sendo vossos, podem pedir para consultar o processo. E o processo é disponibilizado durante 10 dias. E vocês veem, que este homem estava a me enganar que isto é um grande berbicacho, ou então aquilo é efetivamente simples, e vocês aí já juntam o subestabelecimento de forma tranquila. Finalmente, aqui uma questão. Portanto, o colega explicou que quando não conseguimos juntar os documentos todos, podemos juntá-los depois, mas isto tem um problema. Há também um conselho, um truque que eu vos vou ensinar, que é: convém numerarem à mão os documentos antes de os digitalizarem. Porquê? Porque se vocês forem juntar, imaginem que são 11 documentos, mas só conseguem carregar 10, quando forem juntar o outro, vão com o requerimento, porque o próprio sítio tem um documento 1, documento 2, para nós explicarmos o que são os documentos. Mas quando vocês forem juntar com o requerimento, vai aparecer o requerimento e vai outra vez aparecer o documento 1. Ou seja, Que é tipo 11. Que seria o nosso 11. E o 2 é o 12 e por aí fora. Se eles estiverem numerados à mão, aquilo depois consegue-se retomar a sequência. Se não, e quando são muitos documentos, pode ser um problema. Portanto, talvez o conselho, eu sei que é um bocado contra a desmaterialização, mas primeiro numeramos à mão, depois a partir daí digitalizamos e depois já não faz mal irem todos de uma vez ou não, porque nós não vamos perder a ordem. E agora sim, devolvo a palavra à mesa, faz favor. À mesa não, havia ali uma colega que tinha sido a primeira para se inscrever para falar. Não, já estou esclarecida por acaso. Pronto. É que às vezes as pessoas colocam dúvidas, mas depois quando eu chego ao fim da exposição acabei por responder. E ainda só um último pormenor em relação a este colega que tem o microfone na mão antes que ele fale. Que é, o colega perguntou, mas eu vou levar meia hora a fazer isto. É verdade, porque o que é que o Estado quis? Antigamente nós juntávamos em papel e estas tarefas eram feitas do carregamento pelos senhores funcionários. Estamos a fazer o trabalho por eles. Estamos a fazer o trabalho por eles. Por isso é que a gente agora demora meia hora. E as notificações entre os colegas já estão a fazer o trabalho da secretaria. Exatamente. Mas que o Sítios aí nos veio dar uma folga, porque no meu tempo e do Luís era ou por carta ou por e-mail. Eu tinha que mandar um colega ao e-mail e agora com a notificação eletrónica facilitou um bocadinho. E temos menos custos. Então, agora sim, assim, esta plataforma é muito idêntica às que têm os policiais. Os policiais têm isto. Com um pormenor muito mais estruturado. Eles geram a própria peça de expediente dentro do sistema. E aqui nós não, anexamos-la. A pergunta que eu tenho para vos fazer é, eu depois de anexar uma peça, lá me lembrei que alguma coisa estava errada. Quero apagar aquela peça e submeter outra. Posso fazê-lo? Estamos a falar de uma petição inicial, é isso? Correto. Deve fazê-lo o quanto antes e antes da citação do réu. E dizer de imediato, dizer que juntou a petição inicial na versão incorreta, pelo que requer que a que foi junta não seja tida em consideração e que a citação seja feita com a que vai agora. Mas isso é uma coisa que deve evitar ao máximo. Correto. Pronto, nós às vezes... Deve evitar isso ao temos máximo. dentro do prazo, temos aquele stress todo e submetemos a peça e depois pensamos, falta-me isto na Até peça. porque há aí uma questão. O Código de Processo Civil diz que a Secretaria faz a citação oficiosamente. Não Claro, corre claro. o risco, quando for fazer esse requerimento, já saiu a carta para citação. O facto de eu dizer alterar a peça, por exemplo, no espaço de horas, me submeti agora, para lembrar-me alguma coisa, vou apagar, eu não posso apagar a peça que submeti Não. lá.
Por isso é que este sistema não é perfeito. Perfeito seria nós fazermos a peça processual no sistema e acabou. Mas aí também Na minha pode- opinião, pois, posso estar errado. Mas repara uma coisa, o tema aqui é o seguinte, perfeito ou não, este sistema depois tranca as peças e os documentos que lá estão, porque a ideia é que o que vai para lá é inviolável, por uma questão de segurança até jurídica. E uma coisa que aqui não apareceu, mas isso aparece naquela apresentação que eu vos vou mandar, que aliás eu já mandei, que o Conselho vais fazer chegar. Tem aí o que é que acontece quando é entregue uma peça. E quando é entregue uma peça, é gerado uma espécie de resumo criptográfico, como uma sequência alfanumérica, que vai do 0 ao 9 e do A ao F. São 16 caracteres. Do 0 ao 9 e do A ao F são 16. Ok? E esse resumo criptográfico garante que o que chega ao tribunal não foi alterado quando sai da sua máquina e chega lá, que é precisamente para que ninguém venha dizer não, o que está no tribunal, esse documento está adulterado, está viciado ou qualquer coisa. E então, precisamente por isso, é que não se pode enganar, porque primeiro é que foi para o tribunal, o patrão põe nos signos, o sistema cria um resumo criptográfico, uma certificação, por assim dizer, não é uma assinatura eletrónica, mas o cria um resumo criptográfico que dá garantias ao tribunal que entre o documento que saiu do seu computador e o que chega lá é exatamente o mesmo. Que é para evitar viciações e é para evitar mismatches entre uma coisa e outra. Portanto, o sistema não é imperfeito, o sistema é perfeito porque garante isso. E, portanto, se enganou na peça, é precisamente suposto que quando envia já não lhe pode mexer nela. Ele só pode fazer isso até enviar. Até enviar. Mas também não há alarmes, não há sistema de alarmes. Quando, por exemplo, tenho uma notificação ou tenho algo... Quando recebe uma notificação eletrónica, aparece aqui. Sem eu entrar dentro do sistema, não tenho um sistema de alarmes, por exemplo, no meu e-mail? Não, isso não existe. Não, o sistema de alarme não é isso. Pode-se inscrever... para o telemóvel. Não, pode-se inscrever num sistema em que recebe no e-mail da ordem um alerta a dizer tem notificações eletrónicas novas. E depois aí entra noutra plataforma, que não é o Sítios, é a plataforma dos mandatários, é mandatários ou o que é, e aí consulta as notificações em vez de as consultar aqui. Que é o que eu estou a partilhar agora. Tem todas não lidas e lidas. E só que essa funcionalidade tem que ativar. Eu tenho essa funcionalidade ativada. O que se passa é que geralmente, como eu consulto os Sítios 3 vezes por dia, quando vou consultar o e-mail que me aparece na caixa da ordem a dizer tem notificações eletrónicas novas, já as li, já processei, já anotei. Mas isso pode fazer isso. Pode, tal como há o alerta dos SMS a dizer a sua diligência foi adiada, por exemplo, porque há greve, seja lá o que for, dos funcionários, não interessa, ou porque o meritíssimo adoeceu, ou porque o colega avisou que não podia ir e tentou-nos contactar e não conseguiu, mas o SMS aparece, pode ativar o aviso por e-mail de notificações eletrónicas novas. Dá muito jeito. O que acontece é que geralmente chegam no dia, mais ou menos no dia seguinte a lá estarem, mas como também tem os 3 dias, só que eu vejo as notificações Sítios e CITAF em média 3 vezes por dia. Portanto, quando esse e-mail chega, para mim, já é obsoleto, mas pode fazer isso. Perfeito. Mais questões? É só. É preciso o microfone primeiro. Está a ser Depois gravado. saber se alguém à distância... A ativação dessa entrada é feita, onde é que é o pedido? Eu tenho Sítios e aparece lá aquela bolinha a dizer que tenho, mas fiquei com a ideia que há outro local aqui que podemos Essa ativar. bolinha aparece cá em cima. Sim. Agora está desligada para mim. Está a ver aqui onde está o meu rato? Exatamente, Está desligado eu também porque não tenho, isso, certo? Exatamente Pronto. igual. Ah, Mas há aí- outro sítio onde eu possa ativar mais alguma coisa? Não, o que eu estou a dizer é que há uma maneira de ativar que no seu e-mail recebe um e-mail de aviso que tem notificações eletrónicas novas. Mas é só no e-mail. No e-mail? No e-mail que pode receber no seu telemóvel. Mas não há por SMS. SMS é os adiamentos. Sim, Certo? exatamente. Por e-mail é que pode receber no telemóvel, tem 2 notificações eletrónicas, acho que ele diz só, tem notificações eletrónicas novas, ok? Pronto. E depois vem, das duas uma, ou vem ver aqui depois aos Sítios, ou vem ver a plataforma, salvo erro, é mandatários, mas nessa tem que usar o certificado digital para entrar. E no telemóvel pode não conseguir.
E no telemóvel consegue aceder aos sítios para ver. E no telemóvel, como é que é ativado? Como é que eu faço para ativar no telemóvel? Não, no telemóvel recebe um e-mail. O e-mail Se recebe um normal. e-mail na ordem, se tiver os e-mails da ordem para receber no telemóvel, vai-lhe aparecer no telemóvel o mesmo aviso. E depois pode aceder aos sítios via telemóvel ou preferencialmente através do seu computador. Porque eu vejo sempre tudo através dos sítios. Pronto. Estou sempre a consultar os sítios. O que se passa é que esse e-mail a dizer que tem notificações eletrónicas novas tem uma hiperligação que não é para os sítios, é para outra plataforma que é e-tribunais, salvo eu. E essa plataforma e-tribunais é que, para entrar e para ver as suas notificações, ele vai pedir, tal como depois no portal do mandatório do CITAF, vai pedir o certificado eletrónico. Aqui não. Veja que eu aqui pude demonstrar isto com a máquina aqui do Conselho Regional, porque ele nunca me pediu o certificado digital. Exatamente. Aqui não No pede, CITAF pede. mas no CITAF pede. Portanto, no CITAF não posso... E é uma plataforma difícil. E no, sim, Eu já tentei. enfim, é diferente. É diferente. Mas a de propósito, já agora que estamos aqui a falar, vamos ter uma sessão sobre CITAF. Que é. Ok. O programa do governo atual, ok, e isso está também na apresentação que eu tenho sobre o CITAF, anunciou mais uma vez que a plataforma Sítios e CITAF vai ser fundida. Mas ainda não está. Ainda não está. O governo voltou a dizer isso e este não é o primeiro governo da República Portuguesa que diz que a plataforma vai ser uma única. A questão é se vai ficar como o Sítios ou se vai ficar como o CITAF. Aí o sítio é melhor. Não sabemos. Agora, é assim, quando olhamos para isto, meus colegas, não podemos dizer se o Sítios é melhor do que o CITAF. É diferente. É mais Preferem fácil. comida alentejana ou sushi? Pronto, é diferente. Agora, a questão é, o Sítios é mais antigo. É mais Ok? rápido. A história do mais Sítios, fácil. a história, digamos como se fosse Darwin, é mais antigo. O CITAF é mais recente e, não é dito por mim, mas aprendi isto numa conferência, promovida aqui pelo Conselho Regional. Estava um senhor ligado à informática, inclusivamente o ICFES, e que disse que em termos de robustez tecnológica e de segurança, o CITAF era mais robusto e mais seguro do que o Sítios. Portanto, isto leva-me a querer pressupor, vale o que vale, que a migração vai ser do Sítios para o CITAF. Mas, como diria o outro, é uma especulação como outra qualquer. Como dizemos que o número do Euromilhões é 1, 2, 3, 4, 5, 6, as estrelas tais, tais e tais. Porque quando 3, 4, 5, 6 é tão aleatório quanto outros números quaisquer. Só para nós é que é ordenado. É tão aleatório quanto outros qualquer. Não sei, mas olhem que em termos de sei lá, fiabilidade tecnológica, novidade tecnológica em relação do que é mais recente para o mais antigo, o CITAF é mais recente e mais robusto. Portanto, essa fusão, o sushi de fusão, não sei se não vai ser o CITAF ou pode ser uma plataforma qualquer nova. Não sabemos. Um híbrido, entre um e outro. Um híbrido ou uma plataforma nova qualquer que não se chama nem Sítios nem CITAF. Mais coisas, mais diversão. Desculpa lá, boa tarde. Para mim não é diversão, não. Para mim é uma dificuldade enorme. Eu estou com um problema, nesse momento, de um processo, de uma peça que eu protocolei, que eu fui distribuir na segunda-feira, que era o meu prazo. Fazendo um parênteses, o senhor disse que não podemos deixar para o último momento, mas eu dependia do documento da beneficiária, que ela me apresentou no último momento. Então, tem momentos que nós não temos como fugir dessa situação. Fechando parênteses. Eu fiz, já estava com a peça pronta e dependia só do documento. Na segunda-feira, eu fiz a distribuição às 16 horas nos sítios a peça. Quando eu submeti para o Signius para fazer a assinatura, ele fez todo o processo da assinatura, correu a bolinha e tal. Aí, na hora de submeter, ele faz a pergunta: quer substituir a peça? Eu tinha certeza que a peça que eu estava era a minha peça. Eu falei que não, porque se é para substituir, seria uma outra que eu não tinha visão, não estava a visualizar. Não autorizei. Foi a peça
submeti, foi assinatura. Mas eu fiquei com aquilo atrás da orelha, eu fiquei atrás, preocupada com aquilo. Aí, quando eu já sei que não aparece imediatamente após a distribuição na plataforma. Eu dei 1 hora, 2 horas e nada de aparecer. Na segunda-feira, às 9h da noite, eu fui verificar se tinha sido distribuído. Não apareceu nada. Na terça-feira de manhã, aparece que foi distribuído. Mas não aparece a peça. Aparece só a capa da distribuição com assinatura. E resultado? Eu estou agora, já fiz contato com o tribunal até me ligou aqui ainda há pouco, para quê? Para eu substituir essa peça. E, como era o prazo, mas o tribunal ontem já me alertou que o meu prazo é até amanhã, não era até segunda-feira. Então, nisso eu já estou mais aliviada. Agora, entretanto, eu não consigo, o tribunal mandou me encaminhar para os sítios, entrar com a parte help desk. O suporte técnico. Suporte técnico. Assim eu fiz. Hoje, pela manhã, eu recebi a resposta deles, dizendo o seguinte, que a referência X, que era a referência da distribuição, como já estava em processo, eles não têm como eliminar. Então, que eu deveria submeter uma nova peça. Mas, dentro do processo, se fosse no processo físico, eu ia pedir para desentranhar aquela peça e apresentar a nova peça correta. E eu não consigo fazer isso. Aí, como é que eu resolvo isso? Mas qual é a peça que a doutora tem em falta? Oi? Qual é a peça que a doutora tem em falta? Não percebi. Qual é a peça que a senhora doutora tem em falta? É um requerimento apenas para apresentar um valor de indenização. Não era uma peça muito complexa, era só uma peça para apresentar um valor. E eu não consigo, e agora a minha dúvida é o seguinte, quando na assinatura, o senhor disse que é possível verificar antes de submeter a peça, certo? Sim. Isso não apareceu, apareceu a janelinha. Quer substituir a peça? O arquivo, a peça não, o arquivo? Eu disse que não. Mas isso apareceu nos sítios ou no Signius? Na frente, nos Signius, quer dizer, nos Signius, na hora de submeter para assinatura. E aí foi o arquivo errado. E como é que faz? Então, isso é a questão da tecnologia, que ela não é o lado bom para a advocacia, porque isso é mais um problema administrativo para os informáticos que lá trabalham do que para um profissional da área do direito. É assim, é isso que eu penso. E não é só... todo lugar agora é informatizado, o judiciário é todo informatizado. E eu não consigo resolver esse problema dos sítios, é isso. Por isso até que eu me inscrevi na formação. E o patrão? Não conseguiu o patrão? O patrão? Não consegui. E agora já houve situação. Normalmente o patrão tem... Bom, é assim, só muito rapidamente. Eu também não me atrevo a vir aqui dar aconselhamento, vá lá, pessoal e concreto aos colegas. Mas é assim, nós somos advogados, não é? Temos que sempre que arranjar uma solução. Agora, nós somos advogados, somos agentes da justiça. Okay. A justiça não é saber se eu encomendei uma pizza ou uma lasanha, não é? Mas o senhor encomendou pizza, não, encomendei lasanha, não, encomendou pizza. Não é a mesma coisa. Tem que haver sempre uma válvula de escape e o tribunal tem que ser sempre, e a secretaria tem que ser sempre consentâneos, que nós estamos a atuar dentro do quadro de agentes do direito e da justiça. Tem que haver sempre uma maneira de fazer um requerimento a dizer, por circunstâncias técnicas, houve um erro na submissão da peça, a peça correta é esta, que se requer a vossa assistência que seja considerada e notificada ou citada à parte, ou seja o que for. Porque nós, no direito, temos sempre, nem que seja, a substância é valer sobre a forma, não é? Agora,
o que a colega está aqui a dizer é importante para nos chamar a atenção de que isto, a tecnologia é muito gira, e por mais formação ou autoformação que a gente tenha, apanhamos sempre de vez em quando um susto valente, porque há sempre, mesmo para a pessoa mais bem treinada e mais bem preparada, há sempre qualquer coisa que corre mal e ficamos super atrapalhados. E depois, e agora, e como é que a gente resolve isto? Portanto, isto que a colega está a passar é um alerta que, independentemente do grau de preparação, de habilidade, de skill que nós temos, pronto, e eu também não venho aqui dizer que sou sumidade nisto, naquilo ou outro, em informática, qualquer dia acontece-me a mim isto que está a acontecer à colega, e eu apanho um susto de morte e digo, e agora o que é que vou fazer com esta situação? E depois lá tenho que pensar durante um bocado numa solução e esperar que o Tribunal aceite ou a Secretaria, ou seja o que for. Porque uma coisa a colega está a dizer, às vezes ficamos nas mãos ou do helpdesk sítios, ou da boa vontade da Secretaria, ou da boa vontade do Tribunal. É o que há. Próxima pergunta, por favor. Depois também não esperamos muito nesse tempo. Boa tarde, tudo Oi? bem? Pode ser uma dúvida boba, mas apenas por uma questão de controle. Não há perguntas bobas, há perguntas. Sim, no caso, para controlar os prazos, apenas tem que ingressar todos os dias no sítio, não consegue fazer uma comunicação linkando um e-mail ou algo assim? O que pode fazer é aquilo que eu já lhe expliquei. É ativar a funcionalidade, não sei de cor como é que isso se faz, mas pronto, veja isso, ativar a funcionalidade de receber um e-mail na caixa da ordem, a dizer, tem notificações eletrónicas novas. E depois vai imediatamente ver. Para mim, a melhor estratégia é verem os sítios, o CITAF, 2 vezes por dia. Ao fim da manhã e ao fim da tarde, porque a Secretaria, é a hora que a Secretaria também já mandou as notificações. Percebe? Porque as notificações é um operador humano que lhe manda, não são automatizadas. Portanto, quando é que eles mandam? Ali até ao 12h30, 1h. Jorge, o que é que achas? Sim. E no máximo até às 6. Sim. Porque eles depois deixam de trabalhar lá para as 4, 5. Sim. Portanto, a colega, antes de ir para o almoço e antes de ir para casa, vai ver se tem notificações eletrónicas, quer no CITAF, quer nos sítios. E geralmente é operativo. Nesta aplicação que o Sr. já referiu do e-mandatários, entram E-mandatários, exato. quer as notificações dos sítios, quer as do CITAF. Aquilo recebe as É tudo agregado. Isso dá muito jeito, colegas. Ativem isso do e-mandatários, dá muito jeito. Não sei se depois também se há perguntas à distância, já vou perguntar. Sim, senhora. Estão aqui as cabos. Tenho uma pergunta. Faz favor. Só muito brevemente, um ponto prévio. Agradecer muito ao doutor por se ter dado ao trabalho, ao nobre trabalho de codificar conhecimento prático, porque parece-me que há uma grande escassez de conhecimento prático e, portanto, elogio a Ordem dos Advogados e seria muito bom que continuasse nestas iniciativas, porque é uma ferramenta, é a linguagem do advogado e, portanto, é uma nobre e muito útil função. Muito obrigada. Obrigado, colega, e certamente vai haver mais e fique atenta, foi o que eu disse no princípio, fiquem atenta, o Conselho Regional de Lisboa tem sido muito ativo há vários anos, eu já ouvi situações, já deixo colocar a pergunta à vontade, mas deixa-me dizer uma coisa, já tive situações em que fui dar formação tipo a delegações e dizerem, fazem poucas, olha, fizeram, sobre o quê? Sobre isto, olha, fizeram esta e esta. Não sabia. Portanto, informem-se e vão acompanhando, porque tem havido muita coisa e muita coisa boa e não vou dizer isso de mim, mas aqui há excelentes formadores muito dedicados e que estão constantemente a dar formação. A Ordem nisto tem feito. Há um canal de YouTube do Conselho Regional de Lisboa, permites-me, Jorge, que é fabuloso, tem lá coisas ótimas. O pessoal que trabalha no penal tem lá coisas ótimas, tem coisas sobre branqueamento de capitais, tem coisas altamente especializadas, fenomenais, e muitas vezes os colegas, por desconhecimento, não ligam e depois eu digo, então, mas tem lá. Vão lá ver, o canal de YouTube do Conselho Regional de Lisboa tem lá N coisas super úteis. Muito obrigado pelo seu comentário e o seu elogio. É o nosso dever ajudar-vos e diga-me a sua questão, por favor. Tenho 2 questões. Faz a primeira delas é que eu já sou utilizadora dos sítios para um determinado tipo de processos e nunca acedi a partir do meu telemóvel, ia sempre ao computador, mas reconheço que às vezes pode ser uma facilidade. Agora, no início da sessão, eu estava a tentar aceder, tinha ao meu lado já copiado num do utilizador password, portanto, até tinha alguma certeza de que estavam corretos, evidentemente que às vezes nós enganamos no dedo, achamos que está correto e não é, acontece. Por 3 vezes não consegui.
e preenchi também o código de segurança. Certo. Talvez terceira vez experimentei preencher o código de segurança, não com letras maiúsculas, tal como ela aparece evidenciado, mas com minúsculas. Não sei se foi isso ou não, e consegui entrar. Desbloqueou. Há algum truque? Aqui, o código de segurança deve ser trocado para minúsculas, devemos seguir como lá está. Ao que sei, o código de segurança respeita maiúsculas e minúsculas. O que eu lhe posso dizer da minha experiência em sítios informática, e não me esqueço, tem uma segunda pergunta, é de que se querem aceder no telefone Android, é mais fácil acederem através do Firefox. O Firefox é outro navegador que há para Android. Porquê? Porque se querem, imaginem que se percebe que tem uma notificação eletrónica que para si é muito importante. Okay. No e-mandatários, como disse aqui o Dr. Jorge Pote, tem as duas, portanto o sítios e o CITAF, mas têm que entrar com o certificado eletrónico e tipicamente o vosso telefone não vai estar preparado para isso. Então o que é que vão fazer? Se for do CITAF, em princípio não vou conseguir, mas se for do sítios vai. Imagine, está muito normal, ansiosa para ver aquela notificação. No Chrome vai ter muita dificuldade, porquê? Porque primeiro tem que autorizar os pop-ups, que é a abertura de uma segunda janela. E depois, muitas vezes, no Chrome, ele vai querer descarregar e depois não consegue ver, não sabe onde é que descarregou. No Firefox é mais fácil, ou seja, descarreguem para Android e também para iOS, que é o Mac, descarreguem o Firefox, porque depois, quando têm uma notificação eletrónica nova, quando clicar, é mais fácil aparecer a janela de pré-visualização da notificação e abrirem a notificação diretamente noutra janela no Firefox, que conseguem ampliar e ler o PDF respectivo. No Chrome é mais complicado, vai pedir para gravar e depois têm que gravar e depois querem abrir e tal. No Firefox é mais rápido e mais intuitivo ler as notificações eletrónicas no telemóvel. Portanto, sugiro que usam o Firefox. Há mais, mas que usem. No Safari e no iOS não sei se funciona bem. Uma observação, se virem no telefone, não se esqueçam depois de chegar ao escritório, irem abrir novamente, ir às lidas e ver novamente a notificação, descarregarem, anotarem e fazerem isso tudo. Percebem? Portanto, o que é que eu digo? Se virem logo no telemóvel, encantado, mas não se esqueça depois de as processar em casa ou no escritório, a partir do computador, porque pode esquecer de anotar um prazo ou qualquer coisa, ou depois esquece que já viu a notificação e depois tem que ir logo às lidas para voltar a tomar nota disso. Está bem? Excelente conselho. Segunda pergunta. Conselho. A segunda pergunta, enfim, tem que ver com a notificação entre mandatários. Para mim, o aspecto mais difícil nos sítios. Não sei se extravasa o âmbito desta sessão. Não, mas pode colocar se souber a resposta. É que me custa... Casos há, por exemplo, no meu modo de trabalhar, que é de uma organização, somos vários os colegas que são mandatários e que constam assim de uma procuração. Ao enviar uma peça, eu muitas vezes não quero dar amassada a todos os outros colegas de serem notificados. E tento, através dos sítios, escolhendo o modo de notificação para cada colega, em alguns indicar não se aplica, para não serem notificados de uma peça que eu entreguei, portanto, os meus colegas, não é o colega da outra parte, digamos assim, e no outro seleciono notificação eletrónica. Acontece que em determinados processos em que se aplica o Código de Processo Civil, ou porque é civil, ou no meu caso ações administrativas em que se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil, já aparecem listados todos os mandatários e eu não consigo selecionar. E o sistema, os sítios, pede-me na altura, assinala. Todos os mandatários que assinalou são os constantes da procuração ou falta algum? Quase como uma segurança, como quem diz. Há algum mandatário que fique de fora? Mas o meu problema é o oposto. É que gostava que alguns mandatários da procuração, onde eu também consto, não fossem notificados. Reparei que no início, na abertura dos sítios, aparece agora um aviso de registro de mandatários indicados na procuração. É de maio de 2025. E parece uma cautela no sentido que os sítios procura cautelar que todos os mandatários de uma procuração conjunta constem do processo. O problema agora é que eu não sei como não notificar todos os outros colegas, porque por vezes há muito movimento processual e os outros estão sempre, enfim, a receber alertas da notificação. Nem percebo muito bem o que significa, portanto remetem para o artigo 247 do Código de Processo Civil,
Parece-me que há uma cautela ao dizer, no caso em que uma parte esteja simultaneamente representada por vários advogados, as notificações são feitas na pessoa de todos os advogados que constam da procuração. Eu percebo isso, mas pergunto, então não se pode excluir advogados da mesma procuração das notificações? Mas aí a doutora é uma das comandatárias, Exatamente. mas não faz sentido ter que notificar os seus outros colegas, certo? É isso. É isso. Certo. Quando muito podia ser mais um por cautela, digamos assim, em processos urgentes, mas não faria sentido notificar sempre os outros. Mas chega àquela parte do formulário e mesmo eu tentando, não se aplica para uns, vou a gravar, diz-me gravação bem-sucedida. Quando chego ao final da peça para enviar, aparece-me um aviso a dizer, confirma que não há mandatários, Tem lá consta aquele da visto, procuração. é uma caixa amarela com visto, não é? Qualquer coisa. Acho que diz assim, sou o único mandatário que consta da procuração, é uma coisa desse Exatamente. género, não Ora, é? como essa declaração não é fidedigna, eu não consigo assinalá-la. De outra forma, não consigo fazer a seguir a peça, porque diz sempre, informação em falta, notificações entre mandatários, Uma coisa, não consigo uma coisa que eu tenho reparado ultrapassar. nessa parte da notificação entre os mandatários é que era suposto escolher a mesma modalidade de notificação para todos os mandatários. E a gente chega lá e põe notificação eletrónica e para todos, mas depois, mesmo escolher notificação eletrónica, muitas vezes, depois eu vou passar às perguntas online para terminarmos, está bem? Eu peço desculpa às pessoas da sala, mas temos já 12 minutos no máximo de... E isso é uma chatice, porque montes de vezes eu escolho lá, mesmo notificação para todos os mandatários que têm a notificação definida, e depois ele também não aceita e lá tem que ir um a um. E isso é muito chato, sabe no quê? Por exemplo, nos processos de insolvência. É que muitas vezes há dezenas e dezenas de mandatários e num determinado processo de insolvência que tive que fazer um requerimento, só a picar lá os mandatários todos demorei meia hora. Portanto, vejam só, foi uma coisa completamente absurda, porque eram 100 e tal mandatários e depois outro problema que é... depois do BES, ou não? Não, por acaso não. Era de uma empresa grande. Aquilo foi um pavor. E depois outro problema que é que quando começa a andar para baixo, como o deslizar dos mandatários é uma subjanela de uma janela, não os consegue ver todos. E depois aquilo primeiro que eu consegui, demorei para aí uma hora, acho que foi uma hora a pôr os mandatários todos. Enfim, só as perguntas online. Jorge, faz um favor. Pronto, perguntas online. O doutor falou sobre uma app chamada Signos. A minha dúvida é, temos de ter instalada no computador ou toda a vez que assinamos ela vai funcionar como uma plugin? Pergunto ao colega doutor Guilherme Plácido. Então, doutor Guilherme, é muito simples. Quando no Signos põe submeter para a assinatura, o Signos para. Uma coisa, já agora, antes de responder aqui ao doutor Guilherme. Se, depois de porem submeter para a assinatura, aí tem uma epifania e dizem, esqueci-me de pôr um documento, ou agora é que me lembrei que não era aquela petição, aí o que fazem é cancelar a assinatura. É só isso. Ainda dá. Ainda dá. Aí dá para cancelar. Depois de submeter para a assinatura, o que é que acontece? O Signos é uma aplicação, ou seja, o Sítios não é uma aplicação. É um site com segurança, porque é HTTPS, não é? É uma plataforma de internet. Corre num navegador, num browser. O Signos é, sim, uma aplicação que o Dr. Guilherme descarrega, e todos nós, instala, e essa aplicação é local, portanto não corre na internet, e vai reconhecer o certificado digital de cada um de nós. E então o que é que os colegas fazem? Cada vez que vão assinar, porque reparem que podem submeter uma peça para a assinatura, depois irem fazer outra no Signos, submeter para a assinatura, outra no Signos, submeter para a assinatura, duas no CITAF, submeter para a assinatura, e depois até podem sair do Signos e do CITAF, se quiserem, e depois entram no Signos, ok? E aí o Signos é um programa totalmente independente, corre localmente, podem até ter saído do navegador, ter fechado as sessões no Signos, no Sítios e no CITAF, e depois esse programa corre localmente, ele identifica o vosso certificado digital, ele aparece, qual é o certificado digital que pretende utilizar, podem logo clicar 2 vezes no certificado, pronto, que isso também funciona, e vai-vos aparecer a lista das peças que querem assinar. Selecionam, verificam, e depois de assinar todas,
E, portanto, não é um plugin, é uma aplicação autónoma que, uma vez instalada, serve para todas as vezes que têm que assinar. Portanto, não dá, digamos que o Signius não dá overhead técnico, não dá overhead tecnológico, ou seja, não gera dor de cabeça cada vez que têm que utilizar. É uma maneira simples, e, no meu entender, atenção, também não sou espada de informática, mas é uma maneira simples, segura e operativa de depois poderem assinar e entregar as peças sem grande sobressalto. Verifiquem se a peça está bem, se os documentos estão bem. Mais perguntas online, Jorge? Ora bem, agora online... Deixem-me ouvir, colegas, por favor. Deixem-me só ouvir, que é para... Colega, só um bocadinho. Agora online temos o seguinte. Excelentíssimo Sr. Doutor, adorei a formação. Muitas explicações valiosas. Adorei também os comentários do formador. Muito agradecida. Cumprimentos, doutora Kelly Mori. Não era uma pergunta. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por terem devotado o vosso tempo, que também é precioso, por estarem aqui. Foi um prazer. E só tenho um pedido para vos fazer, que é apareçam... Há mais uma questão? Há mais uma. Peço Pronto. desculpa. Então a culpa é minha. Agora fui eu que falhei. Mas vamos ver. Vamos já recuperar aqui a questão da colega. Só um bocadinho. Mas aqui no fim tenho uma coisa para pedir a todos vocês. Não sei se temos tempo, mas deixa-me lá ver aqui a próxima. Tá? Não lhe estou a conseguir aceder a essa. Consegue dizer, Frazão? Diga lá, João, se faz favor. Mas o senhor não consegue dizer? Não consigo. Sabe que eu sou uma pessoa de idade. Estas tecnologias também é um embaraço para mim. Veja lá, qual é a pergunta? Aqui não me está a aparecer nas mensagens. Não. Aqui não me aparece nada. O João não consegue dizer, o Frazão. Eu tenho aqui o chat e não tenho nada. Só para vos dar nota, que há pouco também não disse, mas o doutor disse, portanto, estes conteúdos, normalmente a formação, nós temos muitos conteúdos disponíveis online, ok? Por exemplo, esta própria conferência, dentro de 2 dias, vai ficar disponível online. Os colegas que queiram rever ou que queiram indicar a outros colegas podem portanto, efetivamente, ter acesso. Enquanto se verifica esta situação da pergunta já tenho aqui online... a pergunta. Força, qual é que é? Não percebi bem de que forma é que eu posso consultar um processo. Digamos, um cliente me procura porque tem um processo em andamento, ou foi citado. Como posso consultar esse processo para estudar as razões do processo quando não sou procurador subestabelecido? Sim. É assim, se o processo não tiver natureza secreta, por exemplo, os processos de família, os processos de divórcio, os procedimentos cautelares, também não consegue consultar. Existe dentro do sítios naquele menu, esse menu que eu mostrei no princípio, agora não vou voltar a entrar, mas depois podem ver depois no vídeo, uma maneira que é precisamente a consulta de processos. A consulta de processos agora é uma finalidade eletrónica, em que, através dos menus que são relativamente fáceis de entender e sequenciais, consegue fazer o pedido de acesso. Não precisa de juntar uma procuração, mas pode juntar um requerimento a dizer: fulano tal, advogado, vem requerer a consulta dos presentes autos, os quais não assumem natureza reservada ou secreta. Por exemplo, porque são uma ação declarativa de processo comum qualquer. E aí o que é que o doutor faz? Sem necessidade de juntar procuração ou subestabelecimento, consulta o processo. Isso é deferido tipicamente de uma maneira eletrónica e automatizada, porque como se autenticou se vai autenticar no Signius com o seu certificado digital, a plataforma vai validar que é um advogado ou advogado estagiário no exercício da profissão e, portanto, se o processo não estiver bloqueado a não ser às partes e aos mandatários, vai ser deferido e depois tem o acesso, recebe uma notificação eletrónica a dizer que o acesso foi concedido durante 10 dias e depois naquela pastinha no canto inferior esquerdo que eu lhe disse, chega lá, entra. Eu não pude mostrar isso por uma questão de segredo profissional, e depois digita o número do processo e tem acesso ao processo como se fosse mandatário e pode ver o que quiser e o despacho e vai verificar. Só que, por exemplo, processos de menores não pode ver, divórcios também não pode ver, mas é uma maneira simples de fazer isso. É uma questão de explorar lá os menus. Hoje não tivemos tempo para explorar isso. Bom, se calhar fechamos os... Mais nenhuma? Há ali uma colega que queria fazer uma... É rápido. Então espere lá pelo microfone, colega. Mas é na função... Não, mas está a ser gravado, colega, só por isso. Pois não fica tão bem. Na verdade, não é uma questão, é mais uma curiosidade.
Eu tenho tido um problema recorrente com signos e eu gostava de saber se o doutor ou algum colega aqui já passou por isso, porque eu passo todas as vezes ultimamente. Eu crio a peça, encaminho, já tem alguns anos que eu utilizo os sítios, e o que acontece? Todas as vezes que eu vou para os signos assinar, eu levo mais de meia hora, porque cai. Os signos frequentemente fecha. Aquilo fecha, abre uma mensagem de erro, e eu preciso estar ali, por vezes, várias e várias vezes durante o dia para conseguir assinar. E isso já quase prejudicou-me, porque teve uma peça que eu julgava que tinha assinado, que tinha encaminhado, e ela ficou lá em criação. Felizmente, não era nenhum prazo, era uma junção de um documento, era algo simples. Mas, assim, eu gostava de saber se isso teria alguma coisa a ver com o facto do meu portátil ser um Mac, um iOS. Pronto. Como todas as perguntas que foram aqui colocadas, é uma excelente pergunta. Não há perguntas bobas, como disse ali a colega. É assim, eu pessoalmente nunca tive um problema desses. Eu uso para sítios e signos, tanto Mac quanto Windows. Eu diria que isso deve ser um problema da sua rede ou qualquer coisa, ou não sei. Porque nunca tive problemas desses e a mim sempre correu bem. E para quem diz, depois se calhar mudo do Windows para o Mac, vou ter chatice, não, funciona tudo super bem. Pronto, colega, depois pergunto-me a mim no fim, está bem? Vamos, da minha parte, já dou a palavra ao Dr. Jorge para fazer um encerramento formal dos trabalhos, mas não quero ir embora sem vos agradecer terem despendido o vosso precioso tempo para aqui estar, e com um pedido que é, apareçam nas nossas formações, mesmo que não sejam minhas, como é evidente, até provavelmente vão gostar de outras que não são minhas mais do que das minhas, haja humildade, apareçam, muitas mais, vejam o canal do Conselho Regional de Lisboa, estamos cá para vocês e por vocês, se não vierem, não estamos aqui a fazer nada, por isso, colegas, apareçam. Até a uma próxima, presencial e online, foi um prazer. Ia só dizer uma pequena palavra, mas o Dr. Luís Nuno Perdigão já disse quase tudo, só para agradecer a fantástica conferência que ele nos deu, agradecer a vossa presença, quer dos senhores advogados e advogados estagiários que estiveram presentes presencialmente e online, e prometer que vamos continuar a trabalhar e a fazer muita e boa formação. Portanto, os colegas estejam atentos às publicações, porque a formação vai continuar. Muito obrigado.